Bom dia! Bom dia, bom dia. Bom dia, Aline. Bom dia, gente. Que sábado lindo! Quem já viu o sol maravilhoso que tá lá fora? Bom dia, sejam bem-vindos. Tô abrindo aqui pra gente poder ler. Bom dia, Jô! Shalom, minha querida! Shalom. Jeremias 17:9. Que dia lindo, gente! Que dia lindo! Já saí, já fui na hípica, caminhei. Bom dia, Gi! Já fui participar do projeto da minha amiga, da Thalita, na hípica, projeto Elas. Bom dia, Gisele! Que dia maravilhoso! Louvado seja o Senhor por mais esse dia. Bom dia, Andressa! Louvado seja o Senhor, nosso Deus, por mais um dia que nós podemos estar na presença dEle. Se você tiver alguma amiga para chamar para essa live, convida. Envia aí nos seus contatos, né? As mulheres dessa live, elas são chamadas de missionárias. Porque no nosso compartilhar dessa devocional, nós estamos fazendo missões, levando a palavra do Senhor para as pessoas que precisam, né? Bom dia, Marcele. Gente, um sábado lindo, um sol lindo. Que dia lindo. A gente já percebe que a estação, ela tá mudando, né? Mas estava um friozinho pela manhã e agora já está um solzinho gostoso. Bom dia, Larissa. Todas vocês sejam muito bem-vindas aqui nesse tempo precioso que nós estamos tendo. Hoje já é o 11º dia da nossa jornada terapêutica profética. Quem não sabe o que é a jornada terapêutica profética, depois você pode dar uma olhadinha nos meus destaques aqui do Instagram. Tem muita coisa salva do que é a jornada. Você também pode entrar no grupo do WhatsApp da comunidade da jornada e ali você vai entender um pouquinho mais o que é. E no meu Instagram aqui tem bastante coisa também. Vídeo, postagens. A jornada terapêutica ela é 21 dias em que mulheres se reúnem para orar, jejuar, uma impulsionar a outra. Eu gravo devocionais terapêuticas com exercícios terapêuticos para que durante esses 21 dias nós sejamos ministradas pelo Senhor. Já teve a jornada terapêutica 1, que ela está disponível para quem quiser adquirir e fazer a jornada sozinha no dia a dia. E agora nós estamos em movimento, em andamento da jornada terapêutica 2. Bom dia, Rose! Esse ano ainda, eu acredito, né? Tudo depende do Senhor, o Senhor quem vai liberando nós teremos mais 2 jornadas, mas isso está na mão do Pai. Que é a jornada Libertas e a jornada Libertadoras. Então, se você não está fazendo parte de nenhuma, entra na comunidade, vai acompanhando, vai vendo como que funciona, para que talvez na próxima você possa participar conosco, que vai ser bênção, amém? Eu quero começar aqui orando, já pedindo para que o Senhor venha com a sua presença nesse lugar. Deixa eu só fechar a porta. Paizinho querido, eu te agradeço, Deus, por essa mesa. Tem sido dias assim preciosos, maravilhosos. Como o Senhor tem falado ao nosso coração. E eu te convido, Senhor, mais um dia para se sentar conosco aqui na mesa da presença e repartir conosco o pão vivo que é a tua palavra e nos alimentar e matar a nossa fome e nos saciar. Nos trazer instrução, correção, alinhamento, conhecimento. Eu oro pedindo pela tua presença, doce Espírito Santo, que é o único capaz de nos convencer de todo pecado, justiça, juízo, o único capaz de sondar o nosso coração nas mais profundezas, nas mais profundas das nossas entranhas. Eu te convido, Espírito Santo, para esse momento. Só você sabe e conhece o coração de cada mulher que me ouve agora e cada mulher que vai me ouvir. Então só você consegue atingir o coração de cada uma de nós como o Senhor deseja. Eu oro para um espírito de sabedoria,
para que o Senhor me dê hoje palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, palavra de revelação, para que eu possa compartilhar com essas mulheres, Deus, que estão aqui não por mim, mas pelo Senhor, estão aqui para ouvir o Senhor falar, e eu me coloco à tua disposição para ser a tua boca, para ser o teu canal nesta manhã e entregar para o coração delas aquilo que está no teu coração. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, Tá! Hoje você conseguiu chegar para pegar ao vivo, minha querida. Queridas amadas de Deus, hoje nós vamos falar aqui sobre coração novamente. Ontem nós falamos sobre alinhamento de coração, mas hoje nós vamos falar sobre o enganoso é o coração. E ontem escrevendo assim, é um ensinamento muito profundo, porque a hora que você entender isso, virou a chave de como você vai lidar com o teu coração a partir de hoje. Vai virar a chave de como você vai olhar para o seu interior a partir de hoje. Se tem uma coisa que nós precisamos entender é como é que funciona. Como que é o mecanismo interno do ser humano? Como que funcionam as minhas emoções? Como que funcionam os meus pensamentos? Como que funciona o meu espírito? Eu preciso entender isso, porque aí você vai saber lidar com você de uma forma diferente. Eu acredito que um dos pontos mais principais do autoconhecimento do ser humano é justamente entender o funcionamento. Quem ele é? Como que é a formação dele? Primeiro, espírito, alma e corpo. A gente já ouviu e ouve falar muito sobre isso, né? Hoje tem se falado muito sobre isso. Espírito, alma e corpo. Existem muitos conteúdos. E a gente precisa entender isso de uma forma simples. Porque se você entender isso de uma forma simples, você já andou pelo menos 80% do seu autoconhecimento. Porque você vai conseguir discernir quando é espírito, quando é alma, quando é corpo. E eu acredito que esse é um dos maiores desafios nossos. Eu tô sentindo tal coisa, eu tô assim hoje. Não sei discernir se é uma batalha espiritual, não sei discernir se é algo da minha alma, não sei discernir se é uma vitamina no meu corpo. E eu acredito que esse é o ponto mais importante do autoconhecimento na vida de uma pessoa. Discernimento para saber se é espírito, alma ou corpo. Então, se a gente não entende esse funcionamento, se a gente não entende essa estrutura, fica muito difícil você conseguir discernir o que está acontecendo com você. E aí, quando vem a dúvida, aí nós temos um problema, porque aí a ansiedade ela toma conta. Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei se é uma batalha espiritual, eu não sei se eu estou com o meu corpo, eu não sei se é minha alma. E aí começa o conflito. E o conflito nos tira a paz, o conflito nos deixa ansiosas, o conflito nos faz tomar muitas vezes atitudes precipitadas. O conflito é um problema. Então nós precisamos entender de forma simples como que é o funcionamento do ser humano por dentro. Se você entender isso, se você gravar o que eu vou dizer para você hoje, você vai entender muito a respeito do coração. Seja bem-vinda, Débora Prado, minha amiga Thalita, Bruna, sejam bem-vindas, bom dia. Estamos aqui te ouvindo na Ípica. Ai, que lindo! Gente, nós já fomos para a Ípica às 6h30 da manhã, a gente já caminhou. Aí eu já fiquei lá pro projeto da minha amiga, da Thalita. Vim para casa, tomei um banho e nós estamos aqui. Olha que coisa linda. Deus, ele tem feito coisas maravilhosas. Conexões assim, sabe? Uma hora a gente tá com uma, outra hora a gente tá com outra e a gente vê o reino se expandindo. Você não conhece o projeto dela, depois você entra na página dela, Thalita Maimone. A cada 15 dias nós estamos lá na Ípica, compartilhando a palavra, se exercitando. E qual é o objetivo do projeto dela? Espírito, alma e corpo. Então vamos lá? Eu vou ler aqui para vocês. Jeremias, capítulo 17, verso 9. Jeremias 17, verso 9. O tema de hoje é enganoso é o coração. E eu quero a sua atenção para você entender o que eu vou te explicar. Se você entender isso, querida, o alinhamento é certo, tá? Jeremias 17, 9 diz assim: o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Olha isso, gente. Presta bem atenção. Olha como esse texto está dizendo, praticamente nas entrelinhas, assim, querida mulher, você sabe o quanto o teu coração é enganoso? Você sabe o quanto o teu coração é mau?
Porque às vezes você não tem esse conhecimento e você está sendo vencida por ele. Porque às vezes você acha, não é tão assim. É assim sim. É dessa forma. Bom dia, Danila. Bom dia, Dani. Ouve novamente. Presta bem atenção. Jeremias 17:9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mal? Se você, né? Você e eu, a gente já ouviu muito essa frase assim: segue o seu coração. Segue o seu coração. Olha isso. Vamos dizer assim que você tem uma pessoa conhecida e você sabe que essa pessoa, ela é enganadora. Essa pessoa ela é extremamente perversa. Essa pessoa é extremamente mal. Você seguiria ela? Você teria coragem de seguir uma pessoa extremamente perversa? Você teria coragem de seguir uma pessoa extremamente enganosa ou mal? Por que eu e você temos coragem de seguir o nosso próprio coração, gente? Por que você ou eu, a gente acha que na hora de tomar uma decisão, eu tenho capacidade de seguir o que o meu coração está dizendo? Eu não tenho. Quantas coisas erradas nós já fizemos? Quantas ciladas nós já entramos? Quantos problemas nós já arrumamos na nossa vida? Porque eu fui seguir o coração. Eu fui seguir alguém, né? Vamos trazer o coração aqui como se ele fosse uma pessoa. Eu fui seguir o meu coração, que é uma pessoa enganosa, perversa e mal. Não faz sentido algum. Nossa, Adriana, mas eu não sou perversa, enganosa e mal. O seu e o meu coração são. O que não faz, o que não permite com que você e eu viva em perversidade, o que não faz com que eu e você viva em engano e em maldade, é quem purifica esse coração, que é o Espírito Santo. Por si só, qualquer ser humano, sem o Espírito Santo, ele é movido pelo engano, maldade e perversidade. Nossa, mas eu conheço pessoas, por exemplo, você pode me dizer, né, que não são cristãs e não são pessoas perversas, maldosas, engano. Queridas, isso está dentro do ser humano. E se alguma situação ela passar por uma questão que mexa com esse coração, que cutuca esse coração, pode ter certeza que a maldade, a perversidade e o engano virá para fora. Naturalmente, nós, que temos o Espírito Santo, que nos conduz todos os dias, você se vê em algumas situações assim que você fala, nossa, nem parece que sou eu. Eu nem me reconheço. Quem dirá quem não tem o Espírito Santo? Muitas vezes, o que impede muito de manifestar o engano, perversidade e maldade na vida de alguém, também é o caráter. O ensino que essa pessoa recebeu na sua casa, que também ajuda a moldar isso. Que também ajuda a disciplinar esse controle. Mas quem realmente faz com que a gente não seja dominada pela perversidade, pelo engano e pela maldade do nosso coração é o Espírito Santo. Porque em nós, queridas, não há nada bom. Se você em algum momento achou que havia algo bom de você, eu tô aqui para desconstruir essa mentira. Porque qualquer situação que você for posta às vezes à prova, em que o teu ego for ferido, em que, você tiver um prejuízo, essa maldade, perversidade ou engano pode vir para fora. Ou seja, a única pessoa que pode nos fazer ser humanos bons, não por causa de nós mesmos, é o Espírito Santo. Só ele. E aí é que está. Como que eu confio em alguém que é perverso, mau, enganoso? Como que você, na hora de tomar uma decisão, de saber para onde você vai, ou o que você faz, ou com quem você faz aliança, ou o que você compra, ou se você vai embora da cidade para outro lugar, como que você confia em você mesmo? Como que você confia no teu próprio coração, sendo que ele é enganoso? E eu tô aqui hoje para chamar a minha atenção e a tua atenção do quê? Que eu e você, nós podemos cometer menos erros. Nós podemos ter menos problemas. Nós podemos tomar decisões menos erradas. De que forma? Se nós pararmos de confiar no nosso próprio coração.
se nós pararmos de confiar no nosso coração enganoso, como está em Jeremias 17:9. Coração na Bíblia, aí você pode me perguntar assim, Adriana, mas o que é coração? Me diga. Coração na Bíblia, em alguns momentos envolve alma, que é o campo das emoções. A alma é onde fica pensamentos, sentimentos, emoções. Esse é o campo da alma, porque nós somos formados por espírito, alma e corpo, pelos três. Então a Bíblia, em alguns momentos, em alguns textos bíblicos, ela vai apontar coração como sendo a alma, que é o campo da emoção, sentimentos, pensamentos. E em alguns momentos a Bíblia vai apontar coração como espírito. O que é o espírito? O espírito é o ponto de ligação com o Espírito Santo. Então, primeiro nós somos formados corpo do pó da terra. Depois o Senhor soprou em nós, fez em nós alma vivente. Depois soprou o Espírito. Então, presta bem atenção. Na Bíblia, o Senhor vai trazer várias vezes a palavra coração. Algumas vezes essa palavra coração vai estar vinculada à alma do ser humano. Lugar das emoções, pensamentos, sentimentos. Alguns momentos o Senhor vai vincular a palavra coração ao espírito do homem. O espírito que ele soprou dentro de nós, que com a queda se corrompeu. Ou seja, todo ser humano que nasce, ele nasce com espírito, com uma alma e com um corpo. Um espírito que ele está caído pelo pecado lá no Éden, mas quando eu aceito Jesus, esse espírito ele passa a ter vida e esse espírito passa a conversar com o Espírito Santo. Fica o ponto de ligação. Então, espírito religado, regenerado, passa a conversar com o Espírito Santo. Alma, que é o campo das emoções, sentimentos e pensamentos, que é tratado diariamente pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ministra o meu espírito e ministra a minha alma. E o meu corpo, que é controlado por eles, né? Que aí eu não faço o que eu quero, não vou onde eu quero, eu tenho controle do meu comportamento. Então, presta bem atenção. Quando você ler a Bíblia, você vai ver em vários momentos a Bíblia citando o coração. E ali naquele contexto pode ser alma, emoções, sentimentos ou pensamentos, ou pode ser espírito. Quando Deus soprou do teu espírito dentro de nós, aquele espírito caído, que só passa a ter vida quando eu aceito Jesus, certo? No hebraico, no Antigo Testamento, a palavra mais usada para coração era leve. E no grego, no Novo Testamento, cardia, que significam ambos a mesma coisa. Coração diz sobre o interior do ser humano. Então, quando você imagina um coração, eu quero que você imagine o coração dentro de você. A Bíblia falando de coração. E dentro desse coração está a alma, está o espírito. É o centro das emoções. É o centro do ser humano. O interior do ser humano se resume a coração. Só que aqui dentro se resume em alma e espírito. A Bíblia traz tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. No hebraico e no grego. Ambos os significados de coração na Bíblia é o interior do ser humano. Ou seja, o nosso interior, dentro do nosso interior, como eu li em Jeremias, capítulo 17:9. Dentro do nosso interior, queridas, presta bem atenção nisso. Existe muito engano, existe muita maldade, existe muita perversidade, existe muitas intenções ruins, porque nós nascemos em pecado. Então, você precisa sair dessa live entendendo uma coisa. Senhor amado, eu não posso confiar em mim mesma. Eu não posso confiar no meu interior. Ou seja, o meu interior coração, onde está alma e espírito, se não for o Espírito Santo conduzir esse interior, eu vou ser dominada por mim mesma. Pela minha perversidade, maldade, pelo meu engano. Imagina o que dá nisso, gente. Imagina o que dá nisso. Só um minutinho, gente. Licença. Luísa, fecha pra mim, por favor. Imagina o problema que dá isso. Vamos a alguns exemplos? Vamos pegar o rei Davi. O rei Davi, um homem segundo coração de Deus. Ou seja, o que é um homem segundo o coração de Deus? Um homem segundo o coração de Deus é um homem que o espírito já foi religado ao Espírito Santo. O seu espírito está ali, se comunicando com o Espírito Santo.
Até porque naquela época o Espírito Santo vinha só sobre reis, sacerdotes, profetas. Não é como hoje que o Espírito Santo mora dentro de nós. Totalmente diferente. Então Davi, um homem segundo o coração de Deus, o seu coração, o espírito, já estava religado com o Espírito Santo ali comunicando. A sua alma, suas emoções, seus sentimentos estavam debaixo desse domínio do Espírito Santo, ou seja, um coração segundo o coração de Deus. O interior segundo o coração de Deus. Porém, se você se descuida desse interior, se você se descuida dessas emoções, se você de vez em quando fala assim, eu não vou orar tanto mais assim como eu orava, não. Eu não vou jejuar tanto. Eu não vou ler a Bíblia mais como eu estava acostumada. Eu acho que isso não faz diferença. Gente, o que acontece com isso? Você se entrega ao seu próprio coração. Não tem mais o Espírito Santo ali ministrando a palavra sobre o teu espírito, sobre a tua alma, conduzindo você, controlando você, porque quando eu leio a Bíblia, quando eu jejuo, quando eu oro, o Espírito Santo está recebendo força para controlar meu interior. E se eu deixo de orar, se eu deixo de ler a Bíblia, se eu deixo de jejuar, o Espírito Santo ele não vai tendo essa liberdade para poder controlar o meu interior. Aí eu sou controlada por mim mesma. Aí quando você vê Davi, um homem segundo o coração de Deus, mas que se distanciou de Deus, foi tomado pelo seu próprio coração. Um homem que tinha o coração segundo o coração de Deus, ou seja, o espírito religado a Deus, alma controlada, emoções, vontades, pensamentos, tudo debaixo do controle do Espírito Santo. De repente, é o homem que se torna um assassino. Olha que forte isso. De repente, é um homem que se torna um assassino. Como que a gente pode... É até louco, né? Eu já ouvi várias pessoas questionando isso. Como que pode um homem, segundo o coração de Deus, se torna um assassino e um adúltero? Eu acabei de ler para você como que isso acontece. Jeremias 17:9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto ele é mau? Gente, você pode ser a pessoa mais ungida do mundo. Você pode ser a mulher mais cheia do Espírito Santo. Se você não alimentar essa força diária dentro de você, através do jejum, oração, meditação da palavra, o teu interior vai dominar você em algum momento. Se você não dá ao Espírito Santo abertura através da oração, do jejum, da meditação da palavra, a capacidade dele governar todas as coisas, porque quando eu estou jejuando, orando, lendo a Bíblia, eu estou me comunicando, eu estou fortalecendo o meu convívio com o Espírito Santo. E o Espírito Santo vem, governa o meu espírito e vem e governa a minha alma, vem e governa o meu corpo. Quem está aqui em cima governando? O Espírito Santo. Se eu deixo de me relacionar com o Espírito Santo, se eu deixo de me alimentar da palavra diariamente, do jejum, da oração, eu vou ser governada por quem? Quem ficou embaixo? Era o Espírito Santo, era o Espírito, era a alma e era o corpo. Aí eu deixo de me relacionar com o Espírito Santo, por quem eu serei governada? Pelo meu próprio espírito caído, pela minha própria alma caída e pelo meu próprio corpo corrompido. Aí, gente, a desgraça tá feita, né? Vocês já sabem bem. Aí a gente vê o que aconteceu com Davi. Um homem segundo o coração de Deus que foi governado em alguns momentos pelo seu próprio interior. Vamos lembrar o significado de coração na Bíblia? O significado de coração na Bíblia em alguns momentos envolve alma, em outros lugares espírito. Mas o significado geral é coração é o centro do interior do homem. Então dentro do coração está alma e espírito. Olha só, presta bem atenção. Lá no Éden, a serpente injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. Guarda isso, queridas, que isso é muito sério. Porque assim eu e você, a gente vai parar de achar que nós somos bonzinhos e que a gente consegue dominar nós mesmos sozinhas. Não conseguimos, viu? A gente não consegue.
Presta bem atenção o que aconteceu no Éden. A serpente injetou o veneno do pecado nas veias da humanidade. Nas veias da humanidade. O que é veias? Veias são artérias sanguíneas. Não é? Ou seja, corre aqui, diariamente. A perversidade, o engano, a maldade corre na veia do ser humano. Por que corre na veia do ser humano? Porque a serpente injetou o veneno do pecado nas veias da humanidade. A serpente injetou o veneno do pecado nas veias da humanidade. Algum ser humano é bom? Você pode responder para mim? Você que está aqui, do que você me ouviu falar, você acredita que algum ser humano é bom? Me diga. Bem-vinda, minha amiga Andréia, Malu, Silvinha, bom dia, queridas. Algum ser humano é bom, gente? Alguém responde aqui para mim. Só vou lembrar vocês. Jeremias 17, 9. Não, né, Bru? O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. É extremamente perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Nenhum ser humano é bom porque foi injetado na veia do ser humano o pecado. O pecado é maldade, perversidade, engano. Ou seja, queridas, eu tô aqui hoje para dizer para você uma coisa. Enganoso é o nosso coração. Maldito é o homem que confia nele. Maldito é o homem que confia nele. Para de confiar em si mesma, achando que se você for exposta a situações de erro, de pecado, situações de engano, de perversidade, de maldade, você não vai cair. Se não for o Espírito Santo, você cai. Se não for o fortalecimento do relacionamento com o Espírito Santo diário, você e eu, nós caímos. O problema está em nós acharmos que nós podemos dar conta de nós mesmos. Que a gente pode flertar com o pecado, com a maldade e vai dar tudo certo. Vai dar ruim, muito ruim. Porque enganoso é o coração do homem. O maior exemplo que nós temos é o rei Davi. Que foi o único homem chamado na Bíblia um homem segundo o coração de Deus. Como pode um homem segundo o coração de Deus? Lembrando, coração significa um homem segundo o interior de Deus. Olha que profundo isso, gente. Um homem que tinha o seu interior, que tinha a sua alma, que tinha o seu espírito segundo o coração de Deus. Sabe o que eu vejo nisso? A palavra do Senhor fala que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Davi, ele alcançou uma posição na vida dele como homem muito forte, muito profunda. Porque quando um homem é chamado segundo o coração de Deus, significa que ele está atingindo o mais próximo desse lugar de ser imagem e semelhança de Deus. Ou seja, Davi, um homem segundo o coração de Deus, tinha um interior segundo o interior de Deus. Meu Deus! Você consegue imaginar uma coisa dessa? Um homem que as suas vontades, seus pensamentos, seus sentimentos se voltavam para Deus. Estavam alinhados com Deus. Como que um homem desse pode se tornar um homem adúltero? Como que um homem desse pode se tornar pecaminoso? É isso que eu quero trazer para mim e para você a partir de hoje nessa live. Que eu e você, a gente reflita sobre isso. Não confie mais no seu coração. Não confie mais no seu coração, que eu não confie mais no meu coração, porque o meu coração, o seu coração é enganoso, perverso, maldoso, pecaminoso. E toda vez que o nosso coração nos governar, o nosso próprio interior, o nosso próprio espírito caído, se isso nos governar, nós vamos caminhar para uma vida de pecado, de engano, de maldade, de perversidade. Quando você vê notícias, né, nas redes sociais, jornais, em que você vê assim situações que nos assustam até, né? Meu Deus, como que um homem pode ter feito tal coisa, né? Situações de violência, estupro, morte, assassinato, coisas assim, quando a gente vê, é abuso, a gente fica chocado, gente. E o que aconteceu com esse ser humano para ele chegar nesse ponto? Ele foi entregue ao seu próprio coração.
Ele foi entregue à sua própria maldade, perversidade, engano. Foi entregue a si próprio. E eu vou dizer uma coisa para você com todo temor, para mim e para você. Não é uma alternativa, uma opção para nós que queremos ter o caráter de Cristo, não se relacionar profundamente com o Espírito Santo. Não tem como, gente. Sem relacionamento profundo com o Espírito Santo, não há controle do meu coração, porque o único que pode controlar o interior do homem é o Espírito Santo. O homem não pode controlar si próprio. O homem está perdido em si próprio. O homem está morto em si próprio. O homem ele está derrotado em si próprio. Ele por si próprio não tem futuro algum. Nós só somos algo a partir do Espírito Santo entrando dentro de nós e nos transformando por dentro. Aí nós seremos algo lá de fora. Aí você vai ver uma pessoa mais paciente, uma pessoa mais bondosa, uma pessoa mais serena, uma pessoa mais voluntária. Não é porque ela consegue. Quantas vezes você já olhou para fulano de tal e falou: Senhor, como eu queria ser como aquela pessoa. Como que aquela pessoa consegue ser assim? Gente, ela não consegue. Nenhum ser humano consegue ser bom por si só. Jamais. Porque dentro de nós mora o engano, mora a perversidade, dentro de nós mora a maldade, dentro de nós mora o pecado. E o Senhor está fazendo um alerta para mim e para você hoje. Para de confiar no seu próprio coração. Ele é enganoso e ele leva você para derrota, ele leva você para destruição. Eu liberei, eu enviei, eu deixei o Espírito Santo, o Espírito da verdade, eu deixei o Espírito Santo para conduzir vocês à verdade. Eu deixei, o Senhor Jesus falou. Eu preciso ir ao Pai, porque se eu não for, vocês não receberão o Espírito Santo. E o Espírito Santo precisa vir, porque ele precisa habitar dentro do ser humano. A única forma de santificar o ser humano é o Espírito Santo dentro dele. Porque é o Espírito Santo dentro, o Espírito Santo santifica o espírito, santifica a alma, santifica o corpo. Tira o Espírito Santo, é morte. Ser humano morto, caído, destruído. Entrega a si próprio. Essa é uma das aulas da nossa jornada. A nossa jornada terapêutica. Nós precisamos entender. Somos corrompidos. O Espírito Santo que nos santifica. Por isso, queridas, eu queria que você, parasse um tempo hoje, na hora que você for orar, pegasse a tua palavra, pegasse a palavra e fosse lá no Salmo 139. Vou pegar aqui o Salmo 139. Você orasse a Deus e orasse assim ao Senhor: Senhor, Salmo 139, 23, 24. Salmo 139, 23, 24. Anota aí. Coloca aí anotadinho. A Adriana me deu uma tarefa para hoje. Qual tarefa? Eu vou pegar o Salmo 139, versículo 23 e 24, e vou fazer uma análise junto com o Espírito Santo. Sim, por isso a Bíblia fala do coração da criança que é obstinado, né, Adri? Exatamente. Desde sempre precisamos do Espírito Santo. Desde sempre. Eu vou repetir a frase que eu falei. Desde sempre, porque a serpente injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. A serpente injetou o veneno do pecado nas veias da raça humana. Agora, por que foi necessário um sangue ser derramado? Nós vivemos uma transfusão de sangue com o sangue derramado de Jesus Cristo. Dentro da nossa veia corre o pecado. Porém, quando nós recebemos o Espírito Santo e deixamos ele governar nossa vida, é o sangue de Jesus que limpa essas veias pecaminosas e santifica. O sangue de Jesus é poderoso, gente. O sangue de Jesus é poderoso demais. Não é um simples sangue. É uma cédula de quitação de dívida. É a transfusão que ele faz dentro de nós. Nós somos santificados por esse sangue. Assim como a serpente, por um, entrou o pecado, como diz Hebreus, por um entrou a salvação. E não é mais necessário nada, a não ser crer nele e deixar ser conduzida por ele. A salvação está garantida. Ou seja, se por um entrou
Nas nossas veias o pecado, por um entrou a santificação. Mas sem esse um, sem Jesus e o seu Espírito que ele deixou para nós, não há santificação. O pecado continua correndo. Olha o que eu quero deixar para você, para mim, como tarefa para a gente poder ter um tempo com Deus e orar. Olha o que diz o Salmo 139, 23, 24. Examina-me, ó Deus. Conhece o meu coração. Conhece o meu interior. Prova-me. Vê os meus pensamentos. O que nós falamos que é o interior? Espírito e alma. Onde estão os pensamentos? Alma. Prova-me os meus pensamentos. Mostra-me se há em mim algo que te ofende. Olha isso. É isso que eu e você vamos fazer hoje. Espírito Santo, examina o meu interior. Vê o meu coração. Prova ele. Faz um teste com ele. Vai lá, faz uma avaliação dentro dele. Vê no meu espírito, se o meu espírito está sendo alimentado pelo Espírito Santo. Por ti, Espírito Santo. Ou se eu estou perdendo a comunhão com você. Olha para dentro da minha alma também. Olha para o meu espírito, Espírito Santo. Olha para dentro da minha alma também. Mostra para mim se tem dentro de mim algo que ofende ao Senhor. Algo que entristece ao Senhor. Algo que decepciona ao Senhor. E por favor, Espírito Santo, me conduz pelo caminho eterno. O que é o caminho eterno? Caminho eterno é caminho da cura, caminho da libertação, caminho da transformação, caminho da salvação. Queridas, faz essa oração hoje. Salmo 139, 23, 24. Examina-me, ó Deus, conhece o meu coração. Nós estamos falando hoje aqui de coração enganoso. Ele já é enganoso por si só. Mas o sangue de Jesus santifica. O relacionamento com o Espírito Santo santifica. Mas diariamente nós precisamos pedir que o Espírito Santo olhe para dentro dele e veja se a perversidade está ganhando espaço. Se a maldade está ganhando espaço. Se a obstinação está ganhando espaço. Se o ciúme, se a inveja, se a contenda, se o orgulho está ganhando espaço. Todos os dias nós precisamos. Por quê? Porque senão nós seremos dominados por esse coração corrupto. Vocês entenderam, queridas? Me diga se ficou claro para vocês. Vou só recapitular. A Bíblia, quando fala de coração, em alguns momentos está falando de alma, em outros momentos está falando de espírito. No hebraico e no grego, coração tem o mesmo significado. Qual é o significado? Significa o interior do homem. Então, quando alguém falar de coração, meu coração, você vai lembrar que é o interior do homem. E dentro desse interior tem espírito e alma. Às vezes o ser humano está sendo conduzido pela alma, às vezes conduzido pelo espírito. E aí é onde você busca discernimento. Espírito Santo, por que eu estou sendo conduzido? Esse é um ponto. Depois nós falamos que o nosso coração, que o coração bíblico, que a serpente injetou dentro do homem o pecado nas veias. Mas o sangue de Jesus é poderoso para limpar. Mas sem esse sangue é impossível. E o único que governa o nosso interior, que não deixa sermos governados por nós mesmos, é o Espírito Santo. Existe alguém bom? Não existe. Todos nascemos em corrupção. Todos nascemos destituídos da graça de Deus. Por isso hoje o Senhor está fazendo um alerta para mim e para você. Por quem você está sendo conduzida? Pelo teu interior? Corrompido, caído? Ou pelo Espírito Santo? Toda vez que nós somos conduzidos pelo nosso interior, caído, corrompido, nós, gente, entramos em problemas. Assim como o rei Davi, que eu dei de exemplo aqui para vocês. Davi, um homem segundo o interior de Deus, parou de se relacionar como deveria, parou de fortalecer esse interior com o governo do Espírito Santo. De repente, esse homem com o coração, com o interior, segundo o interior de Deus, foi dominado pelo seu próprio interior. Olha a guerra que existe dentro de nós, entre espírito e carne. Existe uma guerra. Quem você vai alimentar mais? Se você deixar de alimentar o relacionamento com o Espírito Santo, é certo que quem vai governar você e quem vai me governar é o interior humano. E aí, gente, já falei para vocês, Jeremias 17. Engano
Maldade, perversidade, corrupção, obstinação. Porque esse é o ser humano. E o que eu digo para vocês hoje? Quanto mais a gente se conhece, menos a gente realmente erra, cai, tropeça. Quanto mais a gente se conhece. Quando a gente olha para nós e acha que a gente é bonzinho, que aquilo não pode ser um motivo da nossa queda, ai, que não tem problema eu fazer aquilo, que não tem problema eu ir em tal lugar, queridos, foge da aparência do mal. Porque o meu coração e o seu é perverso, enganoso, maldoso. Se você der lado para ele, ele governa você. Ele governa. Pode ter certeza que a maior parte das pessoas, com certeza, né? Todas as pessoas que hoje a gente vê sendo entregues a si mesma pela sua maldade, pela sua corrupção, pelo seu orgulho, são pessoas que deixaram o lugar de deixar o Espírito Santo governar a si própria. E eu quero orar para que esse governo do Espírito Santo seja restabelecido na minha vida e na sua vida agora. Eu quero que você aí onde você está, se você puder fechar os seus olhos e pedir perdão pelo Espírito Santo, pedir perdão ao Senhor por se deixar ser levada pelo teu próprio interior, pelo teu próprio coração. Quantas decisões foram tomadas, quantas atitudes foram feitas por causa do engano do meu e do seu coração. Quantas coisas, gente, quanta confusão nós entramos, quantos maus testemunhos nós demos, porque nós nos deixamos ser levados pela corrupção do nosso coração, que é enganoso. Eu quero pedir perdão, que você aí no teu lugar, você possa fechar os seus olhos, pedir perdão ao Senhor também. Pai, nós estamos aqui hoje diante da tua presença, papai, pedindo ao Senhor perdão por ter deixado nos dominar pelo nosso próprio coração, que é enganoso, maldoso, perverso, corrupto, obstinado. Quantas atitudes, quantas coisas nós vivemos. Quantas coisas, Senhor, nós vivemos porque nós nos deixamos ser levadas pelo nosso enganoso coração. Eu peço perdão ao Senhor, eu peço que o Senhor tenha misericórdia de nós. Eu peço que o sangue de Jesus passe agora recolhendo, Senhor Deus, todas as atitudes ruins que nós tivemos, todas as consequências, todas as sequelas, por nós termos se entregue ao nosso próprio coração. Que o sangue de Jesus possa limpar a nossa história e fazer tudo novo a partir de agora, Senhor. Porque a partir de agora nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, que quem vai assumir o governo do nosso espírito, da nossa alma, do nosso corpo, é você, Espírito Santo. Espírito Santo, nós estamos devolvendo a você nesta manhã o governo do nosso interior, o governo do nosso coração obstinado. Nós pedimos para que você, Espírito Santo, estabeleça um trono dentro de nós, um trono. Toma todo o nosso interior agora, Espírito Santo. Começa a expulsar os inimigos que estão dentro de nós. Seja mentira, seja inveja, seja contenda, seja os ciúmes, seja o orgulho, seja a consciência, seja o que for. Todos os inimigos, Espírito Santo. Começa a tomar posse desse ambiente dentro de nós agora, Espírito Santo. Começa a expulsar os inimigos internos. Começa a orar assim, querida. Ora dessa forma. Espírito Santo, expulsa os inimigos internos que estão dentro de mim. Expulsa os inimigos internos que estão dentro de mim, que já criaram morada. Começa a desocupar esse lugar, Espírito Santo. Começa a desocupar esse lugar, Espírito Santo. Começa a entrar em todos os cômodos do nosso interior, nos lugares mais fechados, mais escuros, mais ocultos. Começa a desocupar essa casa interna agora, Espírito Santo, colocando para fora tudo aquilo que não é teu, que não convém com o caráter de Cristo. Começa a desocupar, Espírito Santo. Ô Senhor, eu clamo agora. Desocupa a área interna do nosso coração e estabelece um lugar de reinado teu, Senhor Deus. Restabelece um lugar de governo teu, Espírito Santo. Oh, queridos, ora dessa forma. Começa a pedir a desocupação da área interna do teu coração. Tem muitos inimigos aí, tem muitos intrusos aí, foram entrando de forma sorrateira, foram entrando de forma sutil, você nem percebeu, mas a corrupção entrou, a mentira entrou, a inveja entrou, a imoralidade entrou, a perversidade, elas já estavam na nossa veia, mas o Espírito Santo, quando ele tomou, ele desocupou o lugar, mas eu e você demos lugar novamente para esses inimigos entrarem, e agora na autoridade do nome de Jesus,
Eu me levanto junto com você para expulsar esses inimigos. Para expulsar esses inimigos de dentro de nós. Saiam agora todos os inimigos de Deus que ocuparam o nosso coração. Saiam agora todos os inimigos de Deus que ocuparam o nosso coração e têm tocado no nosso caráter, na nossa personalidade, no nosso temperamento. Saiam agora em nome de Jesus. Saia a perversidade, saia a maldade, saia a obstinação, saia a frieza espiritual, saia a imoralidade sexual, saia em nome de Jesus o pecado de dentro de nós. Nós clamamos, Senhor Deus, nós clamamos para que haja uma desocupação agora, interna do nosso coração, e nós devolvemos esse espaço a você, Espírito Santo. Governa, Espírito Santo, governa, Espírito Santo. Eu profetizo em nome de Jesus que o que vai ocupar agora o nosso interior é o amor, é a mansidão, é a paz, é a obediência, é a submissão, é a honra. São esses amigos do Senhor que vão ocupar a partir de agora o nosso interior, porque eu declaro estabelecido em nós o caráter de Cristo Jesus. O nosso interior, ele vai ser uma base, um fundamento, e o nosso exterior vai refletir tudo que está dentro, e o que vai refletir do lado de fora a partir de agora na nossa vida é o caráter de Cristo. Eu declaro isso sobre a minha vida, eu declaro isso sobre a tua vida, queridos. Que você continue orando nesses dias sobre isso. Senhor, Espírito Santo, desocupa a área interna do meu coração. Eu me lembrei que anos atrás o Espírito Santo me deu essa oração. Eu me lembro muito bem, queridos. Um dia o Espírito Santo começou a me levar em oração nesse sentido. Saiam todos os inimigos de Deus que estão dentro da minha alma, dentro do meu coração. Saiam. E o Espírito Santo me fez lembrar dessa oração há anos atrás. E eu estou aqui fazendo com você novamente. Escreve essa oração. Coloca aí no papel para você orar, declarar essa semana. Saiam todos os inimigos de Deus dentro do meu coração. Seja orgulho, inveja, seja o que for. Vai bater em retirada pela nossa declaração profética. Em nome de Jesus. Amém. Você concorda comigo? Diga um amém aqui. Amém? Muita gente entrou depois que eu estava orando, estava falando que você pega essa live desde o começo, que eu tenho certeza que o Espírito Santo vai ministrar muito no teu coração, amém? Que eu e você, nós tenhamos um dia extremamente abençoado. Ouça, assista essa live desde o começo, quem entrou depois. Assista desde o começo. Em nome de Jesus, hoje, os inimigos do nosso interior vão bater em retirada. Eu declarei isso sobre a minha vida, creio que você declarou isso sobre a tua vida, e você vai ver o reflexo da ocupação do Espírito Santo. Sabe? Quando pessoas vão ocupar um determinado ambiente, é assim, é isso que eu vejo hoje no meu espírito. O Espírito Santo ocupando o nosso interior de forma poderosa e completa. Amém? Queridos, um grande beijo para vocês. Deus abençoe e a gente se vê amanhã. Eu informo para vocês o horário da live lá no grupo da nossa comunidade e também aqui pelos stories, tá bom? E eu espero você. Compartilha essa live, faz missões, né? Quem tá aqui comigo já me ouve falar sempre isso. Faz missões, compartilha essa live nos grupos de mulheres, no teu stories, marca a clínica. Vamos evangelizar outras mulheres? Quantas mulheres precisam ouvir aquilo que a gente ouviu hoje do Senhor para alinhamento? Amém, queridos? Um grande beijo. Deus abençoe vocês.